Oi pessoal, na aula de hoje eu vou introduzir com vocês o conceito de derivada aplicado à cinemática, né? Aplicado ao movimento. Eu vou relembrar com vocês como que a gente faz para calcular a derivada, né? Caso não lembrem, não precisa de entrar em pânico, não. Eu vou relembrar e explicar só o que a gente vai utilizar aqui, que vai ser a derivada mais simples de todas, que é a derivada de um polinômio. Eu quero só chamar a atenção para vocês de uma coisa. Quando eu falei para vocês do movimento retilíneo uniforme, se vocês lembrarem, a equação que descreve a posição dele é definida por uma função de primeiro grau, né? Que era S igual a S0 mais V vezes T, né? Então, se vocês repararem, isso é uma função de primeiro grau, que descreve a trajetória da partícula, né? Que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Quando a gente tem movimento com aceleração constante, a equação que descreve a trajetória dessa partícula, ela é uma função de segundo grau, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? É uma função de segundo grau. E aí vocês podem se perguntar, e se eu tiver uma trajetória descrita por uma função de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau? E aí, como que eu vou trabalhar? Porque se eu tenho essa equação, eu consigo saber a velocidade da partícula, consigo saber tudo dela, né? Tem lá as equações, né? V igual a V0 mais AT. Então, V igual a V0 eu consigo tirar dessa equação. E o A eu consigo tirar dessa equação. Então, para qualquer instante de tempo, eu sei posição, velocidade, né? A aceleração, nesse caso, é constante, mas eu consigo tirar todas as informações. Então, a gente entra para um conceito de velocidade e aceleração instantânea, né? Que é quando eu quero saber qual que é a velocidade ou qual que é a posição naquele instante de tempo, ou seja, você saiu da sua cidade, foi para outro, foi para um lugar, no instante tal, qual que era a sua velocidade. Isso, por exemplo, ajuda a NASA a monitorar todos os satélites que existem no sistema solar, né? Todos os astros, né? Então, eles sabem qual que é a função que descreve a trajetória daquele sistema e aí eles conseguem prever, né? Com isso, eu acho que eles sabem, né? Se um meteoro vai se chocar com outro, se vai vir em rota de colisão com a Terra. E eles conseguem projetar isso, porque eles conseguem calcular para qualquer instante de tempo. Então, vamos lá. Quando a gente define velocidade, por exemplo, é o quê? É a variação da posição no tempo, né? Em um determinado instante de tempo. Se eu quero saber, eu uso essa equação aqui, na verdade, para determinar a velocidade média. Mas imagine que eu quero saber a velocidade naquele instante de tempo. Se é num instante bem pequeno, é como se esse ΔS aqui, né, o ΔT, fosse cada vez menor, né, naquela variação, para que eu tenha exatamente um instante definido. E aí que entra o conceito de derivada. Então, a gente fala que a velocidade, ela é a derivada da função posição no tempo, né? Então, é isso. E para a gente calcular, né, vocês vão ver que é bem simples, já já eu mostro o cálculo para vocês. E da mesma forma, eu tenho a aceleração. A aceleração é o quê? Variação da velocidade no tempo, em um instante de tempo, né? Em um intervalo de tempo, desculpa. Então, se eu quiser saber num instante de tempo, significa que eu vou ter um intervalo de tempo bem pequeno, então isso faz com que eu calcule a derivada da velocidade no tempo. Então, esse dt aqui é só quem que eu vou derivar, você vai derivar a letra t, tá? Então, gente, vou começar com um exemplo aqui, bem simples, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou dar,
vou escrever a minha função S como, sei lá, t elevado a 4, tá? Só isso, a minha função. Aí, para eu achar a velocidade num instante de tempo, vamos supor que eu queira saber qual que é a velocidade no tempo 1 segundo. Ó, se vocês quiserem saber a posição no tempo 1, pega 1 e substitui aqui, vai ficar 1 elevado a 4, que é 1, e aí vocês sabem a posição da partícula em qualquer instante de tempo. E se você quiser saber a velocidade, você precisa derivar essa função. E você vai derivar a letra t. Como que calcula a derivada? Vai ser assim, ó, vou pôr direto, que velocidade vai ser a derivada. Derivada, você vai pegar o expoente, descer o expoente. E depois copia o t. E agora subtrai 1 no expoente. Então vai ficar 3. 4 menos 1, 3. Só isso, professora? Só isso, tá? E o povo morre de medo de derivada. Aí imagina agora, né, que eu queira, vou colocar outra função. Imagina que a minha função, então, S é t elevado a 5. E aí, como que eu faço para achar o V, a função velocidade? Você desce o expoente e subtrai 1 no expoente depois. Então, fica 5t elevado a 4. Vamos continuar, gente. Então, agora vamos lá. S igual a t elevado a 6. Quanto será a velocidade? Desce o expoente e subtrai 1, né? E aí ficou essa função. Agora vamos para os menores lá. S igual a t ao quadrado. Como que fica V? Mesma coisa, desce o expoente, 2, t, subtrai 1 no expoente. 2 menos 1, 1. Então, 2t elevado a 1. Precisava pôr 1 aqui? Não, claro que não, né? Agora, vamos lá. S igual a t elevado a 1, né? Não coloquei o expoente. Então, o V vai ser quanto? Desce o 1. E aí, o que vai acontecer? 1 menos 1 dá quanto? 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, quanto que deu? 1. Então, quando eu tiver t elevado a 1, é só 1. E se minha função for, sei lá, um número, não tem t, né? Vou pôr um número qualquer aqui, ó, 5. Não tem t. E aí, quanto que vai ser o V? Uai, professor, vai ser 0, né? Não tem t? Uai, vai ser 0. Então, significa que a derivada de uma constante é 0, né? Sempre que você for derivar uma constante, o valor é 0. Aí, se eu quiser achar a aceleração, uai, a aceleração, o que que faz? Deriva V. Qual letra você vai derivar? A letra T. Isso que está falando aqui. Porque imagina que a sua função tem x, y, z. Matemática adora isso, né? Tá com um tanto de letra lá na equação. Você deriva a letra que está escrito aqui, ó. É daí que entra aqueles conceitos lá de derivada parcial. Então, vamos lá. Vou achar o A. Como que eu faço para achar o A? Deriva essa função aqui. Como que eu derivo ela? Mesma coisa, pego 3, desce ele. Aí vai ficar 3 vezes 4. Ele desce multiplicando quem já está ali. Vezes t elevado a 3 menos 1, 2. Então, 3 vezes 4, 12t ao quadrado. Né? E aqui, como que fica? Mesma coisa, desce o 4. 4 vezes 5... 20, t elevado a 4 menos 1, 3. E aqui, mesma coisa. Então, desce o 5, 6 vezes 5, 30, vezes t elevado a 4. E aqui, gente, como que é mesmo? Quando eu tenho só o t, como que fica? Quando eu tenho a derivada do t, dá quanto? 1, né? Porque eu desço 1, multiplicando 2... E depois vou ficar com 1 menos 1, que é 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Desculpa, pus V aqui, gente. Aí aqui, ó, vai ficar A igual a 1 vezes 2, 2. Vezes T elevado a 0 é 1. Então, vezes 1, né? Então, deu 2.
Então, sempre que você tiver um número multiplicando o t elevado a 1, a derivada é o número que está na frente, não precisa nem de ficar fazendo essa conta toda não, né? E nesse caso, se eu quiser achar a aceleração, aqui eu tenho uma constante, derivada da constante é 0, né? E esse aqui, 0, também seria 0. Então, é bem simples fazer esse cálculo. Eu vou fazer um exemplo agora com vocês, continuando então. Pessoal, vamos fazer esse exercício junto, um exemplo, para a gente poder praticar e para vocês entenderem como que isso é cobrado de vocês. Então, considere uma partícula descrita pela trajetória dada pela seguinte função. S de t é igual a 3t ao quadrado mais 3t mais 1. E eu peço para determinar a posição, velocidade e aceleração no instante de tempo igual a 2 segundos. Então, para a gente determinar, vou chamar aí de letra A posição, né? Em t igual a 2 segundos, é fácil, é só eu pegar a função e substituir o t no instante 2, já que a função já foi dada. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12... 12 mais 3 vezes 2, 6, mais 1. Então, S igual 12 mais 6, 18, mais 1, 19 metros, né? Então, vai estar 19 metros da origem. Na letra B, ele pediu velocidade no tempo de 2 segundos. Como vamos fazer? Precisamos determinar a função velocidade. Então, para eu determinar, achar a função velocidade, eu preciso derivar essa função. Então, vamos lá. Como que eu derivo esse primeiro termo? Eu desço o 2, então vai ficar 2 vezes 3, 6 vezes t elevado a 2 menos 1, que dá 1, né? Então, nem vou pôr 1 aqui não. Depois, derivada de 3t. Mantém o sinal, viu? Derivada de 3t. Lembra que eu falei para vocês que quando tem o t elevado a 1, fica só o número que está na frente. E quando for derivada da constante, é 0. Não precisava de pôr esse 0 também não, né? E aí, no tempo igual a 2, é só eu substituir. Vai ficar 6 vezes 2 mais 3, v igual 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15, como eu coloquei que é no SI, metros por segundo. E depois a letra C seria achar a aceleração no tempo de 2 segundos. Então, para achar a aceleração, quem que a gente vai derivar? A velocidade. Então, qual que é a derivada de 6t? É 6. A derivada de 3 é 0 e de 0 é 0. Então, fica só 6. Uai, professor, e aí? Como que eu substituo no tempo 2? Não tem t? Uai, se não tem t, significa que a gente tem um caso onde a aceleração é constante, ou seja, ela vale 6 metros por segundo ao quadrado em qualquer instante de tempo. E eu já sabia disso há muito tempo, né? Por que eu já sabia? Porque eu sei que S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 é uma função de segundo grau e descreve movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, com velocidade constante. Só por comparação entre essas duas equações, vocês teriam que ser capazes de determinar o valor da aceleração. Nem precisava de fazer essa contaiada toda que eu fiz. Tá bom? Então é isso aí, muito obrigada.